Tomara que a conexão Estamos ao aqui não vivo. coisa. Estamos ao vivo. Opa! Estamos ao vivo? Uhum. Estamos ao vivo. Então, pessoal, boa noite. Gratidão. Tá um tempinho sem a gente se ver, né? É engraçado como é que é a vida, né? A gente combina as coisas, né? Programa tudo direitinho, mas aí acontece alguma coisa do nada e a vida nos surpreende, assim, de uma tal forma que às vezes fica até difícil de explicar, né? O que aconteceu. Então, desde a última vez que a gente se encontrou aqui, né, na live, muitas coisas aconteceram, a vida me surpreendeu de várias formas, muita informação chegando, então eu achei por bem dar uma paradinha e deixar aqui, né, aquele redemoinho de informações baixasse, para que eu pudesse separar, né, algumas coisas, o que serve, o que não serve, e poder voltar a compartilhar com vocês. Então, hoje é dia 19, né, gente? Hoje é dia 19, né, de outubro de 2020 e hoje para mim é um marco, né, porque a partir de hoje eu estou iniciando uma nova fase da minha vida, tá? E essa live eu vou explicar isso, nesta live eu vou explicar isso, né, esse novo caminho que eu vou seguir, né? Então, que tem tudo a ver com as informações que chegaram. Mas a gente vai chegar lá. Vamos respirar. Vamos respirar, centrar, acalmar, né, os pensamentos, as emoções, para que a gente possa se conectar de uma forma bem prazerosa e que todo o conteúdo que eu passar hoje possa ser relevante para vocês, né? E se por acaso vocês se sentirem tocados com isso, né? Vem fazer parte do nosso time, vem caminhar conosco, vem caminhar comigo, né? Nesse novo caminho que eu estou traçando para mim. Então vamos respirar. 3 vezes, inspirando pelas narinas e soltando o ar pela boca. Então a gente toma a energia da vida e a gente solta a energia da vida. Enquanto isso, eu vou dando um tempo para que, né, o Instagram consiga avisar as pessoas que eu estou aqui ao vivo, né, para que as pessoas possam ir entrando. E eu vou conversando com vocês, né, a partir de hoje. Primeiramente, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Né? Quem não me conhece, meu nome é Euridice Conceição e eu sou terapeuta holística, né? E estou aqui para compartilhar com vocês essa nova caminhada, esse novo caminho que está se apresentando para mim, que eu já, né, tinha uma ideia do que seria um tempo atrás, mas eu nunca abracei, né? Eu achava que não estava pronta, mas agora eu tenho certeza que eu estou pronta para seguir esse caminho, estou aceitando esse caminho assim com muita gratidão, né? Que é o caminho. Agora, se há 10 anos, né, eu venho fazendo um caminho para dentro, né, para buscar dentro de mim esse encontro, para que eu possa me reconectar com a minha essência, para que eu possa me reconectar com a minha alma e que a partir disso eu possa encontrar o meu caminho. A partir desse momento eu começo um mergulho para fora, né? Eu começo a fazer um caminho inverso, que é o caminho de trazer de dentro tudo aquilo, todo esse conteúdo que eu aprendi nesses quase 10 anos, né, de caminhada e trazer para o externo, trazer para o coletivo, compartilhar com o coletivo, né, todo esse aprendizado. E para iniciar, né, essa nova etapa da minha vida, né, eu vou iniciar em grande estilo. Eu estou organizando um evento. E esse evento é um evento maravilhoso, um evento feito com muito carinho, tá? E com muita dedicação.
com o objetivo, gente, de trazer, de trazer a consciência do que é uma vida melhor. Trazer consciência do que somos nós, do que nós somos, do que nós buscamos, né? Com quem nós nos compromissamos nessa vida, né? E trazer a consciência do que é ser livre, do que é ter a alma livre, ser uma pessoa livre, livre para fazer escolha, livre para ir, livre para vir, livre para fazer, também não fazer, livre para fazer, livre para criar, livre para não criar, né? Livre para você entender, né, que aquilo que você está criando a partir de uma percepção sua e não influenciado por outras pessoas. Então, nessa imersão chamada imersão na alma, né, mergulho nas emoções, eu vou trabalhar algumas técnicas, né, que eu trabalho nas minhas terapias e algumas técnicas também que eu desenvolvi nesse tempo. E agora eu estou me sentindo preparada para colocar ela para fora, né, para que ela possa dizer a que veio, né, já que ela veio para servir, então que sirva, né. Então, e esse mergulho na alma, esse mergulho nas emoções, eles têm a base, a ferramenta base, o carro-chefe da qual eu vou trabalhar é o barra de Axis. Eu acho que quem vê esse vídeo, eu acho que o barra de Axis é uma ferramenta muito conhecida, né? E eu vou falar um pouquinho sobre o barra hoje, né? A cada dia, durante toda a semana, eu vou tirar um tempinho para vir conversar com vocês e tirar dúvidas sobre o evento e tirar dúvidas sobre a técnica, as técnicas que vão ser utilizadas no evento, qual o objetivo delas e por que eu vou utilizá-las, tá? Então hoje eu vou falar sobre o barra, que é o carro-chefe, tá? É uma técnica barra de Axis, né? Então eu vou contar a história do barra hoje. Não vou falar muito coisa não, vou apresentar para vocês o barra através da apostila do seu criador, né, daquele que trouxe aqui, manifestou aqui para a matéria essa ferramenta de empoderamento. Aqui ó, barra de Axis, empoderamento, empoderando as pessoas a saberem o que sabem, né? O barra de Axis, para quem não sabe, é uma ferramenta que funciona no sistema de perguntas. No barra de Axis, você nunca quer saber a resposta, você só pergunta e você brinca com as perguntas. E através das perguntas, a sua mente te dá a resposta. Você nunca quer saber a resposta, porque segundo o barra, as perguntas empoderam, as respostas te limitam. Então eu vou contar um pouquinho hoje a história do barra, do seu criador aqui, tá? Introdução ao barra. Então, Axis é um conjunto de ferramentas e processos criados para facilitar a consciência a todos. Consciência inclui sem julgamentos, é a disposição e a capacidade de estar totalmente consciente, totalmente presente em todas as áreas da sua vida. Consciência é a habilidade de continuamente despertar para mais possibilidade, mais escolha na vida. Axis o convida a se reconhecer como um ser infinito que você verdadeiramente é e passar a gerar uma vida além daquele ser que você pensa ser. O barra ele sempre trabalha muito com essas questões controvérsias, né? Então vou repetir aqui, ó. Axis o convida a se reconhecer como ser infinito que você verdadeiramente é e passar a gerar uma vida além daquele ser que você pensa ser. Como um ser infinito, você funciona a partir do perceber, saber, ser e receber. Como um ser infinito, todas as coisas são possíveis o tempo inteiro e você tem total escolha, né? Então o Axis, ele te convida, né, a se conhecer através desses questionamentos, através dessas perguntas,
Só que ele fala assim, olha só, se você se abre para que o universo te responda com sabedoria, porque o universo tem as infinitas possibilidades de responder a uma pergunta, enquanto a sua mente lógica, ela vai limitar, ela vai te dar só uma direção. E aí você fica uma pessoa limitada, você se limita a ter acesso a todas essas infinitas possibilidades que o universo poderia te apresentar se você tivesse se aberto, né? E é justamente isso a coisa legal do Barra, porque não tem esse comprometimento de você ficar pensando muito, né? Você começa a brincar com as perguntas. Universo, para que serve isso? Universo, o que eu faço com isso? Universo, como eu posso resolver isso? Entendeu? Então a gente trabalha muito com esse link, né, da mente criadora com a mente lógica, né, com a criança, com o prazer de brincar com a descoberta, né? Ah, Rodrigo tá entrando, olha lá, ó. Olha lá. Fala aí, filhão. Boa noite. Então, o Barra, ele brinca muito, ele trabalha muito essa criança que há dentro de nós, essa criança curiosa, né? Essa criança que nada é limite para ela, né? Que ela está sempre aberta a se descobrir, ela está sempre aberta a conhecer as coisas, essa curiosidade, né? Essa vontade de viver cada momento, de estar presente ali em cada momento, vivendo cada momento com intensidade, né? O Barra, ele trabalha muito isso em nós, né? Então, como um ser finito, a tendência é funcionar a partir de pensamentos, sentimentos e emoções. E aí é por isso que você se limita, né? Porque os sentimentos e as emoções, eles sempre, né, ficam tumultuados numa situação, né? Então você tem que se esvaziar, né, para poder começar, né, a receber as informações, né? Axis Consensus trata de libertá-lo da polaridade e o aprisionamento. Não, peraí. Trata de libertá-lo da polaridade, aprisionamento, condicionamento e limitação de seus pensamentos, sentimentos e emoções. Quando funcionamos a partir da finitude, elegemos ter pouca escolha e possibilidades limitadas, né? Então, uma das coisas que acontece muito aqui nessa realidade é a questão da polaridade, né? É a questão de você só ter duas escolhas. Ou é alto, ou é baixo, ou é magro, ou é gordo, ou é preto, ou é branco. Então, você tem essa limitação nessa realidade. E o Axis, ele quebra esse paradigma dessa limitação. Ele diz que você pode ter tudo ao mesmo tempo, tudo que você quiser, você pode ter acesso a tudo, né? E ele te prepara para receber isso com facilidade, alegria e glória, que esse é o mantra do Barra, né? Uma das melhores ferramentas para nos libertar desse vício de funcionar na polaridade é a partir da permissão. Permissão é quando tudo é simplesmente um interessante ponto de vista. Isso é maior barato. Porque quando você não julga, quando você olha para alguma coisa e fala, nossa, que interessante ponto de vista. Você não se limita, você não decreta que aquilo é aquilo. Aquilo pode ser qualquer coisa. E segundo as minhas experiências, nada é o que parece. Às vezes você está olhando uma coisa, está vendo uma coisa, mas não é aquilo que você está vendo. Então, vamos lá. A permissão nos torna conscientes de todas as áreas de nossa vida, em que estamos nos alinhando e concordando ou resistindo e reagindo a quaisquer pontos de vista. Pensamentos, sentimentos, emoções, crenças, julgamentos, conclusões ou considerações. Podemos começar a nos libertar lembrando que tudo que pensamos, sentimos, acreditamos, julgamos ou decidimos é simplesmente um interessante ponto de vista.
Então esse é o lema do Barra, tá? Sem julgamento, porque o julgamento ele te limita. E o interessante ponto de vista, ele abre as portas para uma infinidade de coisas, de uma mesma coisa, né? Consciência é a habilidade de estar presente em sua vida, a cada momento, sem julgamento, sobre você ou outra pessoa. É a habilidade de receber tudo, nada rejeitar e criar tudo o que deseja na vida. Mais grandioso do que você tem atualmente e mais do que pode imaginar. E é isso, gente. O Barra, ele é uma ferramenta que ele funciona como? Através de pontos, né, específicos na sua cabeça. São 32 pontos específicos, né, a princípio. E esses pontos, eles correspondem a uma área, né, na sua vida, né? E a partir do momento que você toca nesses pontos, toda a energia, toda a memória que está ali gravada, toda a energia condensada que ficou presa ali, estagnada, ela começa a se movimentar. O Barra é a energia que movimenta o seu corpo, é a própria energia da vida, é o fluir da vida, né? Quando você passa por um trauma, quando você passa por um bloqueio ou qualquer coisa assim, esse fluir, ele para. Ele se condensa, ele vira uma matéria, ele vira uma memória condensada, ele vira um cristal dentro da sua mente. Por que acontece isso? Para você se proteger daquela dor. E aí você às vezes nem sabe que aquilo está ali, né, durante anos e anos e anos. Mas aí chega um tempo que o seu corpo fala, olha, a gente precisa liberar espaço aqui, porque a gente está aqui na vida e na vida a gente tem que experienciar as coisas. Então, assim como a respiração, que a gente inspira e a gente solta, a gente não prende, imagine você prendendo a respiração para você não perder ela, ou por medo de soltá-la, né? Você vai inspirar, você vai estufar, você vai explodir igual um balão. Então, quando você inspira e solta a respiração, você faz o quê? Você está desapegando, você não está julgando nada, você está liberando tudo, entendeu? Para que aquilo possa voltar a fluir e retornar de uma outra forma, né? E quando a gente retém as coisas e essa memória se cristaliza, ela fica ali parada. E a função do Barra é justamente fazer com que essa cristalização ela comece, né, a novamente voltar a virar uma onda, aquilo que era um cristal, que era uma coisa concreta, volta a virar uma onda e volta a fluir, desbloquear o seu corpo, desbloquear aquela área, limpar aquela memória, dissolver aquela dor, aquele trauma, tá? É essa a função do Barra de Axis. Na verdade, o Barra de Axis, ele faz uma limpeza no seu emocional e a partir da limpeza do seu emocional, ele vai limpando todo o seu corpo, entendeu? Então vamos lá. E se você estivesse disposto a se nutrir e a se cuidar? E se abrisse as portas para ser tudo o que decidiu que não é possível ser? O que se requer para você perceber o quanto é crucial para as possibilidades do mundo, né? Então, o Gary, o fundador do Barra, ele trabalhava muito com essas questões dos dois polos, né? Que uma coisa é uma coisa e é outra coisa ao mesmo tempo. E às vezes até é difícil você ler um material dele, porque às vezes ele te pega nisso. Você vai com a lógica, né, por um contexto e ele quebra aquele contexto quando ele joga uma outra pergunta que vai completar aquela que ele fez no início. E aí você fala, caramba, não é que pode ser? E eu já tinha pré-julgado que o que ele perguntou eu já iria responder. Então é por isso que vem a limitação, né? Então, essa é o maior trunfo do Barra, né? E pergunta, caramba, a gente não foi feito para pensar? Sim, a gente foi feito para pensar.
Mas quando a gente pensa com lógica, porque nós fomos... imagina, você quando criança, né? Quando criança você tem a liberdade, né, de usar a sua imaginação como você quiser. Né? Como você quiser, você usa a sua imaginação. Você é livre para usar a sua imaginação. Né? E aí você vai crescendo, o sistema vai começando a olhar para você com outros olhos. Nossa, ele está crescendo, a gente tem que educar. E aí você vai começando a se encaixar dentro dos programas, né? Os programas que os sistemas criam para dar ordem, para colocar ordem na casa. E aí quando você vê, você está numa idade, na pré-adolescência, aí você já não gosta mais de dançar, você tem vergonha de cantar, você tem vergonha de sair na rua sem camisa, você começa a se limitar. É nesse momento que você começa a se limitar, né? Você deixa de ser aquela criança infantil que era livre para criar, para usar a sua imaginação como queria, e passa a se enquadrar no padrão que os outros querem que você seja, né? E a proposta do Barra é justamente libertar você desses padrões, é fazer com que você saia dessa caixa da qual você se enfiou, né? E recupere o poder de criar, de voltar a ser você. Tudo começou com uma pergunta. Gary Douglas, fundador de Access Consciousness, chegou a um ponto há mais de 20 anos atrás em que a vida não funcionava mais para ele. Após passar anos tentando dar sentido à insanidade de sua vida, anos tentando fazer o que supostamente lhe traria felicidade, atingiu o ponto de ruptura. Geralmente é isso que acontece, né, com as pessoas, né? Ela chega no limite, né, dentro da caixinha, e chega uma hora que ela fala, não, eu não quero mais ficar dentro da caixinha. Para continuar dentro da caixinha, me limitando, eu prefiro morrer, tirar minha vida. Então ele atentou contra a própria vida. E ele se deu conta de que tinha que haver mais do que isso na vida. E se não houvesse, ele não estava mais interessado. Então começou a fazer perguntas para o universo. E as perguntas que ele fazia eram geralmente perguntas que ele queria. Ah, Alice, oi Alice, tudo bem? Seja bem-vinda. Gratidão. E as perguntas que ele começou a fazer era justamente para sanar a curiosidade dele, porque ele pensava, caramba, eu já fiz de tudo na minha vida e eu não consigo ser feliz. Eu não consigo me sentir realizado, eu não consigo, a partir disso, eu não consigo realizar, beijo, eu não consigo realizar as outras pessoas, então tem alguma coisa errada. Aí ele começou a fazer as perguntas para o universo, né? E perguntas simples, né? Tipo, o que eu posso ser, fazer, ter, criar ou gerar que tornaria a minha vida e o mundo um lugar melhor? O que eu posso perceber, saber e ser que faria a vida valer a pena? Essas foi as duas perguntas que ele fez para o universo. Porque a partir disso, ele ia decidir se ele queria ficar ou se ele ia embora, se ele tirava a própria vida, né? Uma vez feitas essas perguntas e ficando aberto e disposto a receber o que quer que surgisse, ou seja, ele não falou assim, eu quero que a resposta seja essa. Eu quero que seja dessa forma. Eu quero que seja azul, branca, que venha enviada daqui desse lugar. Ele não fez essas considerações, entendeu? Ele simplesmente jogou a pergunta e ficou aberto para receber a resposta. Gary começou a reconhecer e a desenvolver seus talentos, dons e habilidades como vidente e canalizador. Começou a adquirir reputação com base na informação que canalizava e em sua habilidade de perceber a energia onde as pessoas estavam se limitando. Eu tô falando, gente, a partir da mochila, porque eu quero passar para vocês exatamente o que está aqui, né? Porque
Normalmente, essas informações que estão aqui, se eu fosse passar para vocês, eu iria passar de uma forma. Mas como eu quero apresentar para vocês na sua essência, é por isso que eu estou passando a informação aqui da postura que a gente tem como facilitador, como terapeuta, tá? É para vocês entenderem como que isso tudo começou, como que o Gary canalizou essa ferramenta, quando foi, por que foi que ele chegou a esse ponto de querer tirar a própria vida, entendeu? E o Barra, nessa situação, deu para ele essa como é que eu vou dizer? Deu pra ele essa valorização da vida, essa oportunidade, né? Dele ver que existia mais coisas e que valia a pena continuar aqui a partir de então. Com o tempo, passou a se dar conta de que aquilo que poderia oferecer às pessoas estava muito além do que elas estavam pedindo. Ele estava recebendo informações, tomadas de consciência de como as pessoas poderiam mudar aspectos de sua vida. E elas estavam perguntando de qual cor deveria pintar a casa. Isso deixava ele muito aborrecido. Porque a partir das perguntas, quando ele descobriu que fazendo perguntas ele obtinha respostas claras e concretas do universo, ele começou a se utilizar dessa ferramenta das perguntas para tudo. E aí ele começou, foi o caso, ele perguntou: como que eu posso servir? Como eu posso usar essa ferramenta para ser útil? Como eu posso estar aqui na Terra e fazer desse planeta um lugar melhor? Aí ele começava a jogar essas perguntas. Aí vinham as informações para ele e ele anotava as informações, e foi através dessas informações que ele desenvolveu a ferramenta do Barra de Axis, né? Então, ele ficava muito chateado, porque ele sabia que ele poderia oferecer mais para as pessoas nos atendimentos dele, e as pessoas contratavam ele, porque aí ele começou a atender como terapeuta, porque as pessoas viam o resultado, e as pessoas queriam saber coisas banais. Aí ele ficava chateado, por quê? Porque, gente, uma pessoa tem o poder de te dar a chave que abre as portas do universo, para que você possa criar tudo na sua vida, tipo, top. Aí você quer saber com que cor você vai pintar a parede da sua casa? Entendeu? Então Gary fez outra pergunta ao universo: como eu gostaria que fosse a minha vida? Foi essa pergunta que ele fez. E ficando aberto e disposto a receber o modo como essa conscientização surgisse. E aí, logo a seguir, ele recebeu um telefonema de um rapaz que gostaria que Gary canalizasse para o seu massoterapeuta. Gary reconheceu que a energia de canalizar para o massoterapeuta coincidia com a energia da pergunta que vinha fazendo. Então, seguiu isso e concordou em fazer a sessão. O que resultou da sessão foram os 32 pontos na cabeça, que hoje chamamos de barras. Essa informação não existia nesta realidade, antes de Gary canalizá-la. Ele recebeu a percepção de que essas barras eram uma ferramenta para ajudar as pessoas a começarem a funcionar de uma maneira diferente no planeta, e que ele deveria começar a oferecer classes para empoderar mais e facilitar para as pessoas mais mudanças e possibilidades. Esse foi o início do Axis. Uma das primeiras ferramentas discutidas em qualquer classe de Axis é estar na pergunta. A pergunta empodera. A resposta sempre desempodera. Uma das diferenças dinâmicas de Axis é que tudo diz respeito a estar na pergunta, sempre na pergunta. Nunca alegar ser a resposta ou ter as respostas. O que temos são perguntas. Perguntas que desafiarão nossos sistemas de crenças, ponto de vista e julgamentos. Perguntas que irão desbloquear os locais de limitação, jogar luz onde estamos escolhendo não ter escolha. Perguntas que facilitarão a conscientização de como podemos gerar uma vida fenomenal, além de que sequer tenhamos imaginado. Gente, deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque acabou de coisar pra mim aqui que o meu... Ui! Peraí, gente, problemas técnicos.
gente, o celular tá coisando aqui, tá desligando. Ó, a bateria 4% vai cair. E não quer. Bateria. É a bateria que não tá carregando. Porque, ó lá, registrando 4% de bateria. Gente, se cair a rede, foi um problema técnico que ficou do lado, tá? Porque a bateria tá carregando e eu pensei que ela nós colocamos aqui para ela carregar, para ela se retroalimentar, mas ela não tá se retroalimentando. Deixa eu ver. Tá carregando. Tá, agora voltou. Ao vivo é assim mesmo, né, gente? Ao vivo é problemas técnicos, é assim mesmo. Então, gente, olha só. O que a gente pode entender com isso? O Barra é um sistema de perguntas, não de perguntas e respostas, mas ele funciona a partir da pergunta, tá? E é a pergunta que empodera, porque a pergunta abre as portas para as infinitas possibilidades do... Oi, Graça! A pergunta é que abre as portas para as infinitas possibilidades que o universo pode te oferecer, né? Ah, Giovana tá dando um tchauzinho pra Graça. Então, a Graça também vai estar comigo nesse evento. É uma grande amiga minha. Um beijo. É uma grande amiga minha, está me ajudando aí nesse processo de transição, nessa nova fase. E a gente está fazendo uma parceria bem legal. E é isso, gente. Aqui a gente trabalha, a gente tem ó, uma tabelinha pra gente ver. Não sei se está dando para vocês ver. Tá vendo? Onde são tocados pontos. Não sei se dá para vocês ver direitinho, mas é assim que funciona o Barra, tá? Essa tabelinha aqui vem mostrando aonde você tem que você tem que tocar para você desbloquear a energia, tá? A gente segue essa tabelinha nos atendimentos, porém no evento, como é um evento coletivo, geralmente o atendimento é feito numa maca, né? Mas não vai ser numa maca, tá? Vai haver uma troca, vou promover uma troca entre as pessoas, um vai aplicar no outro, tá? Mas a gente vai utilizar essa técnica aqui dos pontos para desbloquear a energia. Então, quais são as ferramentas que a gente vai usar no evento? Que vai acontecer no dia 28, uma quarta-feira, o feriado, tá? Dia 28, quarta-feira que vem, no feriado, de 9 da manhã às 5 horas da tarde. Vai ser um dia inteiro de prática, tá, gente? Vai ser um dia, assim, inesquecível, tá? Ontem eu fiquei até 3 horas da manhã fazendo todo o cronograma desse evento, porque as informações vinham para mim, aí eu ia colocando no papel o que eu tinha que colocar item por item, o que uma prática faria link com outra prática, qual é o resultado que traria. E aí eu consegui, 3 horas da manhã, eu consegui formular todo esse protocolo para que na quarta-feira a gente possa ter um evento maravilhoso e as pessoas saírem de lá transformadas. Eu tenho certeza que vão sair de lá transformadas. Por isso que eu coloquei bem claro lá na divulgação, depois desse evento você não vai ser mais o mesmo e não tem como ser. Não tem como você voltar a ser a mesma pessoa depois desse evento, depois de uma prática de Barra, tá? No evento, a gente vai iniciar com o café da manhã, tá? Vai ser disponibilizado o café da manhã. As pessoas vão chegar, vão tomar um cafezinho, vai ter uma mesa lá bem gostosa, com bastante coisa. E aí depois a gente vai fazer as apresentações, minha apresentação, como eu estou falando aqui para vocês da ferramenta, de todo o conteúdo. E aí depois as pessoas se apresentam. E aí logo a seguir a gente vai para a prática, tá? A gente vai se utilizar, aí é uma ferramenta minha que eu criei, que é a organização familiar, harmonização da família, do sistema da família, tá? Eu ainda estou desenvolvendo, mas ele tem um nome, tá?
E esse nome quer dizer liberação das memórias emocionais. E ele funciona como? Através da contação de história. Né? Você vai sentar, vai ouvir o que a pessoa está falando, ela vai falar. E aí, conforme ela vai contando a história dela, você vai detectando os pontos aonde ela fica parada. Ela fica toda hora se repetindo. Aí você começa a entender que é ali naquele fato que ela ficou presa. Né? Aí tem uma técnica para desbloquear essa memória, e isso vai acontecer no evento. Né? Também vai ser a partir de troca, porque tendo várias pessoas não dá para você ficar com uma pessoa só. Então os participantes eles vão funcionar como autodidatas lá, né? Sobre a minha orientação. Um vai ouvir o outro, aí depois vai haver uma troca. E assim, o que acontece com isso? A gente também promove um esvaziamento da mente e prepara a mente para receber a prática do Barra, né? Porque no tumulto, né, não dá para você fazer muita coisa. É por isso que antes de um evento, antes de qualquer coisa, a gente faz a meditação. Que a meditação é justamente para acalmar os pensamentos, né? Para que a gente possa trabalhar, para que a informação... Desculpa, pessoal, mas a minha internet está um pouco complicadinha hoje. Abençoada. Internet abençoada. Eu te amo, sou grata. Vamos continuar. E aí, a gente já está na meio-dia, já são meio-dia, almoçamos, né? E aí depois a gente volta com a prática do Barra, né? Depois da prática do Barra, vai ter a harmonização do sistema, vai ser através de uma meditação, né? Aí a gente vai trabalhar sistema familiar, relacionamento, todo mundo cada no seu lugar, trabalhar com a mãe, né, que tem muitas dores lá no passado, preso na infância, a gente trabalha essa criança, a gente vai trazer essa criança de volta, a gente vai resgatar essa criança, né, que na verdade é a nossa alma, que fica perdida no meio de todo esse turbilhão, e acaba fazendo com que a gente não se reconheça. Então a gente vai... O objetivo desse evento é justamente fazer o resgate dessa criança. E todas essas técnicas que eu estou apresentando para vocês é uma ferramenta que eu vou utilizar para deixar essa criança confortável para ela, e ela se sentir segura para pedir ajuda. Porque são tantas o medo, ela tem tanto medo, a nossa criança, ela tem tanto medo, né? Porque às vezes ela não pede nem ajuda. Porque geralmente na infância, o que acontece? Quando a criança fazia algum barulho, quando a criança fazia algum movimento desagradável, o pai e a mãe brigam, né? No meu caso, um tempo que é mais tarde, tinha a questão da violência física, né? E aí a gente vai fazendo o quê? A gente vai se encolhendo, a gente vai se obrigando a entrar nessas caixas, são várias caixas, como se fosse aquela bonequinha russa, que vai uma ficando em cima da outra. Todas essas bonequinhas são os traumas, são os bloqueios. Que ela fala, nossa, se eu me movimentar, eu causo incômodo. Se eu falar, eu estou incomodando, né? Porque quantas vezes eu já vi as crianças, elas têm essa energia do movimento, elas não param, né? Elas têm essa atividade o tempo todo. Você imagina a sua mente ela não para. Imagine a mente de uma criança que é muito mais intensa, as informações que entram. E ela, por ser um ser livre, ela quer executar aquilo, né? Então, às vezes, ela se torna até hiperativa. E aí, o que acontece? As mães não aguentam. Aí, cala a boca, você fala demais, né? Nossa, que voz de taquara rachada quando a criança quer cantar. E todos esses nomes pejorativos vão se infiltrando na mente dessa criança, e ela vai vendo que toda vez que ela se expressa, ela incomoda as pessoas. Toda vez que ela faz alguma coisa, ela causa desconforto. E aí, para não fazer isso, ela acaba se anulando. Daí a um tempo, né, que é o que acontece na adolescência, essa criança não consegue mais nem sair do quarto, porque ela acha que até a presença dela incomoda. Então aí ela não canta mais, ela não dança mais, ela não brinca mais.
E é daí para coisas piores, porque aí quando você vai para o adulto, acontece o quê? Vem as cobranças, né? E quando você não corresponde àquilo, não tem um entendimento do que está acontecendo com você, que é que tem a relação com a infância, e você é cobrado, é jogado no mundo dos adultos, cobra responsabilidade, cobra isso, cobra aquilo, e você não sabe por que você está infeliz quando chega uma certa fase da sua vida. Mas você está infeliz por quê? Porque a sua criança é focada, você nunca mais brincou, você nunca mais sorriu, você nunca mais se deu o direito de ser livre. O que é ser livre? Ser livre não é você falar assim, eu vou num shopping ver um cinema. Não. Ser livre, livre mesmo, é quando você vai num parque e você fala assim, vou dar um exemplo simples. Você vai num karaokê, tá todo mundo lá cantando no karaokê e você tá doido pra ir lá cantar, você tá lá na cadeira assim, né? Travado, mas doido, louco. Você ia ficar muito feliz em estar lá no palco cantando, né? Ia se sentir um popstar, né? Isso ia deixar você muito feliz. Essa é a energia da criança. Mas aí, o que você faz? Você se trava. Por que você se trava? Porque você tem traumas, você tem bloqueios, você tem tanta camada em cima de você que você não consegue enxergar essa liberdade. Você acha que se você for lá no palco, você vai cantar, se você errar uma letrinha, as pessoas vão te condenar. Se você não tiver uma voz boa, as pessoas vão te julgar, vão dizer que você não sabe cantar, que você tem a voz de taquara rachada. E aí, você não vai. Você tá ali doido para fazer, mas não vai. Então você se limita. Você aceita entrar para dentro da caixa, trancar a porta, e aí você fica ali infeliz. E nada que façam vai fazer com que você seja feliz. Porque a única coisa que vai fazer você ser feliz é ser livre. É abrir essa porta, sair e fazer o que você quiser fazer. O único problema da história é o quê? É porque essa energia é uma energia muito Agni. Ela é muito ativa, né? E às vezes ela causa mesmo um desconforto. Ela é uma energia forte, né? Essa energia da criança. Mas se a gente tem consciência disso, você educa essa criança. Você educa essa criança com amor. Você direciona ela na vida. Você conversa com ela. Você fala, olha, por exemplo, vamos imaginar que você esteja trabalhando e você queira sair dali no trabalho, você fazer várias coisas no trabalho que não tem coerência, que não coincide com o ambiente. Aí você vai e se trava, né? O que você pode fazer? Conversa com essa criança. Se você conversar com a sua criança, você está conversando com o seu emocional, tá, gente? Vamos fazer essa analogia. A criança é uma forma da gente ver representado na nossa frente. Os nossos filhos são as nossas crianças manifestadas aqui, tá? Esses são os nossos filhos. É a nossa criança que está lá sufocada, que a gente consegue, de alguma forma, trazer ela para cá, tirar ela daqui. Mas mesmo assim, existe uma coisa que acontece no oculto, que é o sistema familiar, né? Que faz com que você não consiga passar essa liberdade para a criança. E você acaba fazendo o quê? Você acaba fazendo com ela a mesma coisa que fizeram com você. Isso é inconsciente. Às vezes não acontece de você chegar numa fase da vida que você fala, nossa, eu estou fazendo a mesma coisa, eu falava tanto do meu pai, eu falava tanto da minha mãe, e eu estou fazendo a mesma coisa que ele está fazendo. É esse sistema oculto. Que haja no quê? No seu emocional. Você não é livre para pensar, você não é livre para fazer o que você quer. Você tem que ter obediência, você tem que servir, você tem que baixar a cabeça. E isso vai te limitando. E isso você passa para os seus filhos. Mas quando você tem consciência disso, você consegue resgatar essa criança, você consegue educá-la para que ela haja na hora certa, para que ela também não se limite. Então você vai fazer o quê? Você está lá no trabalho, está trabalhando, as coisas estão acontecendo, você está ali entediado, está doido para sair dali, ir para a praia, né? Que é a energia da criança, brincar. A energia da criança é brincar, é se divertir. Ela quer se divertir o tempo inteiro. Mas você tem que trabalhar. Então você fala o quê para o seu emocional? Olha, agora não é possível fazer isso.
Mas assim que a gente sair daqui, eu prometo que eu vou jogar uma bola, eu prometo que eu vou nadar, eu prometo que eu vou dançar, eu prometo que eu vou fazer alguma coisa pra gente se divertir. Pronto, você está educando essa criança. Agora, quando você não tem essa consciência, não educa essa criança, e essa criança consegue se libertar sozinha, ninguém segura. Ninguém segura, tá? Se você for num evento, eu vou te explicar o que é essa energia descontrolada, tá? Você vai falar, isso é uma criança? E eu vou falar sim. E vou te provar por quê. Entendeu? Então, gente, não perca esse evento. Esse evento vai ser maravilhoso. Essas novas informações que chegaram para mim trouxe muito mais clareza aquilo que eu já sabia. Por isso eu estou muito confiante que o que eu vou fazer no evento vai mudar completamente a sua vida e a sua perspectiva a respeito de tudo que você imaginou até hoje. Tudo que você imaginou até hoje, você vai mudar completamente e você vai entender que era só um ponto de vista. Entendeu? Então eu convido você a participar comigo desse evento. Amanhã eu vou estar aqui, eu vou estar a semana inteira falando sobre o evento, tirando dúvidas sobre o evento, falando sobre as técnicas, falando um pouquinho sobre essa criança. Por que eu vou falar muito sobre essa criança, gente? Porque todo mundo não fala, a criança é o futuro da humanidade. Realmente a criança é o futuro da humanidade. Mas se você perceber, a criança está relacionada com a nossa parte criativa. A nossa parte criativa, ela é 95% do nosso cérebro. A nossa parte lógica, ela pega 5%. Algumas pessoas estão falando aí que é 10%. Tá? Mas a maior parte é a nossa criança que rege. E sabe qual é a visão dessa criança? Sabe onde é que essa criança está mergulhada? Ela está mergulhada em aquele turbilhão de emoção, todo aquele furacão que ela colheu na infância dela. Se ela vive numa casa onde havia muita violência, havia muita gritaria, havia muita tribulação, foi isso que ela trouxe com ela. E o que ela vai criar? O que a sua mente vai manifestar aqui? Tudo isso. Repetidamente ela vai repetir, ela vai fazer isso. Então aí quando você fala, nossa, eu não prospero, nossa, eu não consigo fazer nada, nossa, tudo que eu faço eu não consigo concluir, as coisas acabam do nada, eu consigo alguma coisa, as coisas se destroem. É porque essa criança está doente. Ela não consegue entender que ela pode criar uma coisa melhor. Ela não consegue entender que ela tem o poder de criar coisas acima da média. Que ela tem o poder de criar uma realidade completamente diferente dessa. E se a gente não educar essa criança, se a gente não trazer luz para essa criança, o mundo nunca vai melhorar. Nunca vai melhorar. Não tem como ser diferente. Porque é ela que cria a realidade. E se ela cria se existe caos no mundo, se existe pobreza, se existe doença, se existe roubo, se existe estupro, se existe... Tudo isso é uma percepção dessa criança da infância. Que você reproduz e reproduz e reproduz e reproduz e você nem sabe que está reproduzindo isso. Então, quando a gente cura essa criança, a gente traz luz para isso, você para com isso. Você para com isso. A gente libera essas memórias que não são delas. E aí, quando a gente libera essas memórias que não são delas, aí você começa a encontrar o caminho de quem é você realmente. Então, gente, eu vou fechar essa live hoje, tá? Eu vou dar pitadinhas para vocês, gotinhas de sabedorias para vocês, de coisas que vão acontecer lá no evento. E eu convido para deixar vocês curiosos. E eu convido vocês a não deixar de participar desse evento. Essa nova fase da minha vida, em que eu estou abraçando essa causa com o coletivo, né? É um dos meus objetivos, sempre foi trabalhar para ajudar as pessoas, trazer mais luz, a melhorar a sua vida, mas com consciência, tá? Com consciência. E é isso que eu vou oferecer para vocês nesse evento. Então estão todos convidados, tá?
Eu só tenho que lembrar que tem pouquíssimas vagas, essas vagas estão abrindo hoje, nós estamos abrindo essas vagas, liberando essas vagas hoje. De hoje até sexta-feira, quem fizer a sua reserva vai ter 33% de desconto, tá? Eu estou divulgando isso no meu Instagram aqui, quem quiser pode entrar aqui e ver, tá? Então o valor cheio, por que eu vou falar dos valores, gente? Porque eu não gosto assim de meias verdades. Ah, eu vou dar para você conhecimento e depois eu vou cobrar alguma coisa. Não, eu já vou falar que veio. Eu estou aqui para promover o evento. Estou dando pitadinhas de conhecimento e falando para vocês o que eu tenho para oferecer para vocês. E o que eu tenho para oferecer para vocês é muito valioso e vocês vão ver no evento e eu estou garantindo isso. Não só de informação, mas do resgate dessa criança e com certeza a partir do resgate dessa criança e de você cuidar dela com carinho, a sua vida consequentemente não tem como ser a mesma coisa, tá? Não tem como ser. É autoestima, é amor próprio, é a cura dos relacionamentos, é a cura da vida financeira, porque tudo isso está ligado à sua infância, às crenças que você trouxe de lá, tá? Então tudo isso vai melhorar. Foco, determinação, a hora de parar, a hora de continuar, a hora de fazer, a hora de relaxar, tudo isso você vai receber nesse evento, tá bom? Com as técnicas do Barra, com as técnicas, essa técnica que eu estou desenvolvendo da liberação das memórias, e também vou acrescentar alguns downloads do Theta Healing, tá? Para fortalecer e para ajudar vocês. Downloads são a reprogramação mental. Depois que a gente libera as memórias, vai ficar um espaço, né? Então a gente vai baixar os downloads lá, uns downloads bem top, tá? Para preencher esse espaço, para ajudar vocês a criar essa vida nova em 2021, ok? Então já vou me despedindo daqui. Ah, tá, eu não falei, né? Então é isso, tá, gente? Eu vou falar o valor, e vou sempre estar falando o valor porque eu gosto de sinceridade. Eu gosto de olhar nos olhos e falar, eu vim para isso, tá? Eu vim trabalhar, eu vim para oferecer isso por esse X valor. Por quê, gente? Porque eu quero que as pessoas saibam por que elas estão indo para lá e o que elas vão receber, tá? E com quem que elas estão lidando. Então, o valor cheio é R$880. Porém, eu não gostaria que você pagasse R$880, tá? Eu gostaria que você pagasse um valor justo. Então, eu estou dando para você, para as primeiras pessoas que fizerem a inscrição, um desconto de 33%. E aí esse valor vai para R$589,60. Porém, essa promoção ela só vai até sexta-feira. De sexta-feira, quem fizer as inscrições de sexta até segunda-feira, no dia 26, antes do evento, aí já vai pagar um pouquinho mais. O valor já vai para R$639,90. E aí depois, gente, eu não posso fazer nada. Se não tiver vaga para você, tá? E se tiver, você vai pagar o valor cheio de novo, que é R$880. Porém, tá? Vocês podem ficar tranquilos, porque eu vou estar sempre agora fazendo esses eventos, tá? Então, quem não conseguir vaga dessa vez, pode deixar a lista, pode deixar o nome na lista, porque com certeza vocês vão ouvir falar desse evento e vocês vão querer fazer, tá? Não é empolgação, é o que eu tô passando para vocês, é isso aqui que eu tô falando. E é isso e muito mais que eu vou fazer lá no evento. E o que eu tô promovendo para vocês, eu tenho certeza do que eu tô falando. E aí, nós vamos deixar o nome na lista. Eu esqueci de desligar o telefone, mas não tem problema, a gente segue. Então, o que acontece? Aí a gente vai fazer uma lista de espera para os próximos eventos e a gente vai encaixando vocês nas primeiras vagas, para que vocês não fiquem sem a vaga nos próximos eventos, tá? Não se preocupe que os eventos não vão ser muito espaçados, vamos dar um tempo aí de 15 dias e vamos sempre estar trazendo eventos diferentes, cursos, tá? Barra de Artes também. Eu não posso fazer, eu não trabalho com barra para profissionalizar ninguém, eu trabalho com terapeuta, tá? Mas tenho pessoas que facilitam, né? Se você quiser, tem pessoas que facilitam para você fazer o curso e se profissionalizar no barra, que aí você vai ter a vantagem de
não só utilizar o barra para você e para sua família, mas também ainda ganhar dinheiro com isso, tá bom? E então é isso. Eu vou me despedindo com vocês e amanhã eu volto de novo. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, a respeito dessa criança, porque ela vai ser o foco dessa imersão, tá? Então eu vou falar muito sobre isso para que você entenda como é que isso funciona, como é que esse sistema funciona, como é que a nossa mente funciona e ela que é responsável por tudo. E amanhã eu volto e falo mais um pouquinho com vocês. Namastê, gratidão. Até amanhã. Beijos.